Então, para falar em público, geralmente a gente sente medo, né? Então, o medo é um processo a ser vencido. Então, quando eu falei para vocês que eu era um cara acanhado, que eu sempre fui gordinho zoado da escola, né? E aí isso gerou uma barreira de comunicação. Quando eu comecei a romper essa barreira, eu falei, puxa vida, legal, então não é tão problemático falar em público. Só que um outro processo aconteceu, que é o processo do medo. E aí, gente, não vai achar que não tem. Hoje eu já dei treinamento para mais de 50 mil pessoas, eu perdi até a noção do número de treinamentos que eu já fiz, de palestras, enfim, de reuniões que eu conduzi, mas toda vez eu senti medo. O medo é um processo normal, um processo natural. O problema é nós não sabermos canalizar esse medo de falar, né, e sofrer por ele. Esse é o grande problema. Então, eu preciso descarregar a adrenalina nos locais corretos, ok? Só que nós precisamos, primeiramente, entender que o medo é natural, porque senão você entra em parafuso, né? Então, às vezes, você acha que o medo ali, ele vai atrapalhar, né? Você sente aquela receio de falar em público, aí você olha para a plateia, tem lá um diretor, um presidente da companhia, o medo intensifica, né? Você fala, puxa vida, e agora, né? Como que eu vou, né? Você fica todo acanhado ali e, às vezes, a sua oratória, a maneira como você vai se colocar, a sua linguagem não verbal não vai ser legal, porque o medo, naquele momento, é um processo que está atrapalhando. Então, o que eu preciso fazer? Ressignificar. Pegar esse medo, né? Essa adrenalina que o medo gera e canalizar ela para onde? Canalizar ela para dentro do seu conhecimento. Mas como que eu faço isso, George? Primeiramente, procure esquecer quem está na plateia. Procure esquecer. Esqueça se é o diretor, se é o presidente. Não teve jeito? Continua com medo? Faça uma brincadeira. Quebra o seu gelo. A gente falou de quebrar o gelo da plateia. Nesse momento, você precisa quebrar o seu gelo. Faça uma brincadeira adequada, lembra das adequações aí que eu acabei de falar, né, a questão da harmonia. Faça uma brincadeira adequada. Às vezes brinque com o seu próprio medo. Fala, nossa, o diretor, você está aí? Eu ia falar tão bem, mas agora eu não sei se eu vou falar tão bem. Pronto, ninguém vai te retalhar porque você fez uma brincadeira dessa e você quebrou o seu gelo naquele momento. Tenho certeza que você vai quebrar. Eu já fiz isso, não foi uma vez, não, foram várias vezes isso, né? Então, a coragem, ela não é a ausência do medo. O cara é corajoso, olha, ele vai lá, ele fala. Não, a coragem simplesmente é a ausência do medo, né? Ou seja, você pegou o medo ali e você consegue controlar, você não tem medo. Enfim, você consegue ser firme de espírito ali para enfrentar aquelas situações que emocionalmente ou moralmente são difíceis, né? Você, às vezes, conduzir uma palestra, um treinamento, onde você começa a ser questionado o tempo todo, né? Isso, às vezes, pode começar a gerar em você um outro gatilho que é extremamente negativo para a pessoa que trabalha com comunicação, que é o quê? A antipatia, né? Então, você, primeiramente, gera antipatia. Depois, o que vai gerar? Nervosismo, né? Aí já não é o processo de medo, aí gera o nervosismo, e aí você perde essa comunicação. Então, o medo é a maneira de você tem que usar ali alguns moderadores, alguns controladores e algum direcionador. Pega, canaliza toda essa adrenalina que vai chegar em você para alguma coisa, nem que seja uma brincadeira. Então, 3 motivos que a pessoa tem para falar em público, né? O que gera medo, né? Quais são os 3 principais motivos do medo em falar em público? Primeiramente, eu acho que o principal deles, e aí isso daí é regra de ouro, tá? É a falta de conhecimento no assunto. Se você não sabe o que está falando, pode ter certeza, meu nome,
que o medo vai bater na sua porta. E é natural que ele bata, e é natural que você se enrole, e é natural que você quebre todos aqueles gatilhos mentais que a gente acabou de passar aqui. A questão da comunicação não verbal, da falada, da questão da postura, na questão da condução do tema. Tudo isso vai cair. Por quê? Você não tem conexão com o tema. Você não tem conexão com o assunto. E muitas vezes isso gera o quê? Aquele diabinho na sua cabeça, né? Falando para você, e se fizerem aquela pergunta? E se fizerem aquela pergunta? E aí você não vai saber responder. Então, isso acaba desviando o seu foco, porque você não vai conseguir comunicar de alguma coisa que você não sabe. Então, primeira coisa, faça aquilo, ou ministre o treinamento daquilo que você tem conhecimento pleno. Fale aquilo que você sabe. Se você não tem conhecimento, passa para outro, não tem problema nenhum. Desenvolva, busque o conhecimento sobre aquele determinado assunto, se prepare para depois falar. Não é difícil. Gente, eu falo para vocês, né? Eu tenho meu próprio negócio, mas eu gosto muito do que eu faço, e uma coisa que eu não abro mão é, uma vez ou outra, estar dando um treinamento, fazendo alguma palestra, algum curso, e eu vou ser sincero para vocês, né? Às vezes pintam uns negócios assim do outro mundo, né? Poxa, eu estou precisando de tal coisa, de tal treinamento. Aí eu falo, cara, isso aí eu não sei, mas você não sabe? Não sei, não tem problema nenhum. Eu não tenho que saber tudo, né? Principalmente nós na área de segurança do trabalho, que é uma área tão abrangente, uma área tão complexa, né? De tantas vertentes, é muito capilar. Então, a gente tem que se pegar naquilo que a gente sabe. Agora, naquilo que eu sei, eu vou e falo. Pode ter uma plateia de uma pessoa, 1 milhão de pessoas, eu vou falar. Por quê? Eu tenho controle sobre aquele tema. Segundo, falta de prática no uso de palavra em público. Gente, isso aqui, tem gente que fala assim, vai no espelho, treina. Esquece, mentira. Faça treinamento. Sabe como eu comecei? Eu pegava treinamento e eu não cobrava. Eu ia fazer, por quê? Porque eu queria praticar aquilo. Eu fazia treinamento e não cobrava. Falava, tem um treinamento. Não, vou fazer, vou. Né? Na época eu trabalhava numa empresa de ônibus e eu já estava cursando segurança do trabalho, o pessoal sabia disso. Pô, a gente está precisando dar um treinamento sobre tal. Não, eu faço. Você tem o material? Tenho, tinha nada, mentira. Eu ia montar o material e aí, naquele momento que eu estava montando o material, eu estava treinando. Eu pensava assim, gente, eu pago às vezes para ter algum conhecimento, agora eu não estou pagando nada e eu vou poder praticar aquilo que eu estou aprendendo, pô, já estou no lucro, eu já não estou pagando, eu estou aprendendo sem pagar. Olha que beleza. Então eu olhava desse jeito. Então, muitas vezes o profissional ele não tem essa humildade, sabe? De falar assim, puxa vida, eu vou lá, eu vou fazer porque eu preciso praticar. Ou de repente ele tem o receio, né, de falar em público porque ele tem medo de conduzir um DDS, por exemplo. E aí ele não vai se desenvolver nunca. Ele vai colocar 1 milhão de quadros na parede, ele vai ter uma série de treinamentos, uma série de cursos, só que ele não vai desenvolver, sabe quando? Ele sabe quando ele vai desenvolver? Nunca. Né? Então, precisa ter assiduidade, inclusive a gente falou isso lá no início. E, por último, a falta de autoconhecimento. Se autoconhecer, sabe? Entender os seus limites. Né? Então, isso também é um dos motivos aí que gera medo. Por quê? A pessoa se propõe, às vezes, para fazer algo pelo dinheiro, ou, sei lá, algum outro fator, só que ela não tem, ela acredita que consegue conduzir o processo. Só que esse acreditar que ela pode conduzir o processo está mais associado a não ter o autoconhecimento, saber as suas limitações, do que efetivamente poder ter a humildade de falar não, ou buscar alguém para fazer por ela. Né? Ela acredita efetivamente que consegue, só que, na verdade, ela não se autoconheceu ainda. E não tem problema nenhum nisso também, porque faz parte do processo. Né? Faz parte do processo. Bom, então, como que eu combato o medo para falar em público? Primeiro, né,
temos que conhecer muito bem o assunto, né, que iremos apresentar, devemos saber muito mais do que devemos expor. Então, aqui eu estou dando para vocês uma fatia do que eu conheço, não sou um profundo conhecedor, mas é uma fatia, né? Então, a gente tem sempre que saber muito mais do que apresenta, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, praticar, né? Gerar experiência. Então, como eu já falei para vocês, às vezes eu dava aula de graça para poder aprender. Quando eu terminei o magistério, eu dei aula, eu lecionei uns 2 anos. E eu dava aula para uma turma de alfabetização de adultos que eu não recebia nada, cara. Eu ia de noite dar aula para o pessoal. Eu não queria receber, eu queria aplicar aquilo que eu tinha aprendido. Então, eu falava, puxa vida, legal, vamos lá, vamos nessa, eu preciso desenvolver isso. E eu não me arrependo por isso, né? Fez muito bem para mim e faz parte da minha jornada, e eu honro muito isso daí, né? Então, aproveitar as oportunidades. Tem um amigo lá que fala, poxa, eu estou com uns caras aqui para poder fazer um DDS com eles, pode ir? Não vou? Vamos lá, vou fazer. É a hora de você colocar em prática, então não perca oportunidades. 3, identifique suas qualidades, procure não ressaltar os seus defeitos, mas sim as suas qualidades. Defeitos todo mundo tem, eu tenho um caminhão de defeitos, só que eu procuro sempre exaltar o quê? As minhas qualidades. Se eu entender que eu tenho qualidades diferenciadas, para mim essas são as melhores do planeta. Não tem nada melhor do que isso, porque é isso que vai me alavancar sempre para o sucesso, para a efetividade, para aquele meu objetivo. Então, eu olho para as qualidades, reconheço os meus defeitos e ressignifico. Procuro traçar metas para poder corrigi-los. Isso aí é uma coisa muito importante. Diquinha aqui, uma dica aí bastante importante para todo palestrante, para todo instrutor. Não confie em sua memória, gente. Leve sempre anotações. Essa aí é uma dica fundamental. Por quê? Eu vou lá, vou fazer o treinamento, vou fazer a palestra tal, e aí me bateu o nervosismo. E aí? Então, traga sempre umas anotações, alguma coisa que vai te ajudar ali, vai corroborar ali naquele momento.